Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Tabata Pote e esse é o Entrevista Especial. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, 459 mil cirurgias estéticas foram realizadas entre 2007 e 2008. Em 2020, esse número saltou para 1.300.000 intervenções cirúrgicas estéticas no país. Entre 2016 e 2020, o número de procedimentos injetáveis cresceu 24,1%. Já no ano passado, uma pesquisa divulgada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia apontou um crescimento de 390% na busca por procedimentos estéticos no país. O problema é quando essa busca pelo rosto e corpo perfeito se torna excessiva a ponto de pacientes se submeterem a procedimentos irreversíveis. Vamos falar mais sobre esse assunto agora com a doutora Isis Oliveira, dermatologista, membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Olá, doutora Isis, seja muito bem-vinda. Olá, Tabata, muito obrigada pelo convite. Doutora, quais são os procedimentos mais buscados no seu consultório hoje? Você percebeu realmente esse crescimento na busca por procedimentos estéticos, essa busca, desenfreada pelo rosto e corpo perfeito? Sim, o crescimento pela busca dos procedimentos tem sido cada vez mais natural e frequente dentro de uma curva que a gente acompanha que realmente é crescente, né? Hoje, sem sombra de dúvidas, o principal procedimento do consultório é a aplicação de toxina botulínica, que é o procedimento que a gente consegue e começa a fazer mais precocemente, né? Hoje a gente sabe que para a gente ter um gerenciamento do envelhecimento, eu não gosto de falar em rejuvenescimento, porque dá uma ideia de que a gente vai voltar no tempo e essa não é a ideia, a gente precisa sim começar as intervenções de maneira precoce, né? Através da toxina botulínica, que costuma ser a primeira opção, mas através dos outros procedimentos injetáveis e também de tecnologias. Então hoje o carro-chefe da clínica são tecnologias e procedimentos injetáveis. Eu acho que o que é mais importante é ser avaliado qual é o momento que essa indicação aparece. Hoje a gente tem um conhecimento do processo do envelhecimento, de todos os pilares que estão envolvidos nisso, em que momento isso vai acontecer na vida desses pacientes e a gente consegue fazer essas intervenções no momento certo. O problema é quando essas intervenções são feitas em pacientes, às vezes, muito jovens, ou pacientes que buscam por procedimentos na tentativa de compensar alguma coisa que não está legal na sua vida, ou até pelo excesso, que traz essa necessidade do paciente de querer fazer muita coisa para chegar à perfeição, mas eu acho que o profissional é que tem que colocar um limite, até em que momento fazer, até a quantidade que vai fazer. Então, sem sombra de dúvidas, é uma crescente, mas eu acho que é nosso papel também falar não muitas vezes, para que a gente faça isso de uma maneira ética, sem esquecer a medicina, e para que a gente evite muitos problemas e muitos resultados inestéticos que a gente tem visto por aí. Doutora, essa busca por procedimentos menos invasivos, que você até comentou, eles significam que não tem risco ou que o risco é menor de causar algum dano ou muitas vezes um dano até irreversível ou não? Eles também apresentam um certo risco para o paciente? Olha, qualquer procedimento existe um risco que é inerente a ele, tá? Uma simples limpeza de pele, se não for executada da maneira adequada, pode escoriar, manchar, né? Um peeling, que às vezes parece ser muito simples, também, se não for bem indicado, bem avaliado. Então, qualquer procedimento tem um risco que é inerente. Quando a gente utiliza os injetáveis, que é onde esse risco tende a ser um pouco maior, quando a gente faz o uso de produtos que são transitórios ou degradáveis, que é a maioria do que a gente usa hoje, se esse paciente é bem acompanhado, mesmo que alguma coisa aconteça, você consegue reverter possíveis complicações mais graves quando essa avaliação é feita de maneira precoce. O nosso grande problema é com a utilização de produtos que não são reversíveis. E aí a gente não tem muito o que fazer e às vezes nem cirurgicamente você consegue remover. Então é importante todo mundo entender que o risco existe, né? E que ele está atrelado
ao produto que vai ser escolhido, ao diagnóstico daquele paciente, mas principalmente ao profissional que está executando. É importante que o profissional que execute o procedimento, ele não saiba apenas executar. Ele precisa fazer uma avaliação prévia de saúde, não é todo paciente que pode fazer tudo que quer, né? Ele precisa ter uma técnica adequada para a execução desse procedimento, mas ele também tem que estar preparado para os casos em que alguma coisa saia do que a gente gostaria que acontecesse, a gente consiga acompanhar esse paciente e reverter, para que ele não tenha nenhuma sequela daquilo. É como aquele caso recente, né, que aconteceu numa clínica aqui em São Paulo, uma clínica de estética, que o rapaz, o paciente, ele foi querer fazer um peeling, né, doutora, era peeling de fenol e acabou indo a óbito e depois da investigação foi descoberto que, na verdade, a clínica não tinha nenhuma médica dermatologista, a proprietária sequer era esteticista também, não tinha ali um estudo, não tinha preparo algum para fazer esse procedimento e aí, infelizmente, o paciente veio a óbito. E são procedimentos que parecem realmente simples, né, doutora, como você comentou. Às vezes parece até assim, um creme, uma coisinha simples que põe no rosto, mas que pode causar prejuízos enormes. Aí, no caso que você comentou de algumas substâncias que elas são prejudiciais, que são irreversíveis no caso, e são muito perigosas para quem não tem, que não é médico, por exemplo, um dermatologista, não tem capacidade, não tem preparação para esse procedimento. No caso, quais são esses procedimentos que trazem esses riscos, doutora, que você comentou, que são irreversíveis? Hoje, no Brasil, a substância de caráter definitivo que está autorizada para uso muito restrito é o que se chama de PMMA, que é o polimetilmetacrilato, que é um preenchedor que é utilizado tanto para áreas corporais quanto para áreas faciais. O que é importante lembrar em relação ao polimetilmetacrilato é que ele é um produto que está liberado pela Anvisa para o uso em pacientes que têm uma deficiência de sistema imunológico, basicamente para pacientes HIV positivos, que evoluem com uma perda muito importante de gordura facial, que fica muito característico da doença. E como o tratamento dessa doença inibe o sistema imunológico, a chance desse paciente reagir ao produto, que é um produto externo ao organismo, então o organismo tende a reconhecê-lo como estranho, a chance que isso aconteça num paciente com imunológico deprimido é muito pequena. É muito diferente quando a gente fala de pacientes que a gente fala imunocompetentes, onde o sistema imunológico está funcionando de maneira perfeita. A tendência é que ao longo do tempo o organismo reaja contra esse produto. E são problemas que tendem a acontecer na maioria das vezes a longo prazo, às vezes 10, 15 anos depois do que essa substância é colocada. O que a gente tem visto atualmente, porque no passado houveram muitas complicações com o PMMA, essa substância deixou de ser usada e de poucos anos para cá voltou muito forte no mercado, a gente não sabe exatamente por quê, né? Depois de tantos problemas. Então o que a gente tem visto atualmente é que ele tem sido usado em grandes quantidades, principalmente para preenchimento glúteo, para aumento de volume dessa região, e a gente tem visto casos de insuficiência renal cada vez mais descritos associados a esse material. Qual é o problema desse material? Quando eu utilizo, por exemplo, o ácido hialurônico, que é o que a gente usa para preenchimento, existe uma enzima que eu consigo injetar dentro do produto e diluir esse produto, caso eu precise fazer isso no caso de uma complicação ou de um resultado inestético. Com o polimetilmetacrilato isso não acontece. Quando eu preciso remover, essa remoção tem que ser cirúrgica. O problema é que ele é feito de pequenas partículas de plástico. E essas partículas, elas migram dentro do tecido. Então, algumas vezes, quando você tenta fazer essa remoção, às vezes você tem que tirar tecido saudável junto, musculatura, pele, e você nem sempre consegue ressecar isso 100%. Então, eu acho que hoje o que eu tenho visto de maior problema é a utilização do PMMA. Quem defende o uso fala que a chance de acontecer é muito pequena, isso é verdade. Se a gente colocar aí
dentre todos os pacientes que têm o produto, quantos têm alguma complicação? O número é pequeno, porém eu acho que a nossa preocupação tem que ser com o potencial de risco da complicação, que é muito grave. Eu, como médica, acho que se um paciente tiver o potencial de evoluir para uma necrose, é muito para mim, eu não quero correr esse risco em nenhum dos meus pacientes. Na internet, a gente vê muito nas redes sociais, principalmente hoje em dia com o influencer, né? Aquelas receitinhas para limpar a pele, usa café, bucha vegetal no rosto. Recentemente até houve também uma esponjinha que ela acabou viralizando, é vendida hoje, é fácil de encontrar uma esponjinha que é meio de silicone, emborrachada, e aí essas pessoas acabam recomendando sem nenhum, digamos, não são médicos, são pessoas normais que não têm nenhum preparo, né? Não tem ali um médico por trás para orientar essas pessoas e elas acabam influenciando milhares de outras pessoas, no caso principalmente mulheres, a irem, né, para essas diquinhas aí. Quais são os perigos disso, doutora? Quando a gente fala em estética, não só para os procedimentos, mas também para o skincare, né, que é denominado assim, é importante que o primeiro passo seja um diagnóstico. Qual é o fototipo desse paciente? Qual é o tipo de pele desse paciente? Esse paciente tem uma pele sensível, com rosácea, vascularizada, por exemplo, uma pele que contraindica coisas que geram artrito, como a utilização dessas esponjinhas, contraindica o uso de uma série de produtos com diversos ácidos que são maravilhosos para muitos pacientes, mas que para outros não são. Então, eu acho que a falta do diagnóstico é o nosso grande perigo. A gente tem visto muito problema atualmente na população de crianças e adolescentes, que é uma população que não precisa, às vezes, nem estar utilizando nada, um protetor solar quando vai se expor, no máximo um sabonete, e tem utilizado de uma série de passos e produtos específicos, e a gente tem visto evoluindo cada vez mais com dermatites, de irritação. Então, o risco é esse, você não sabe qual é o seu tipo de pele. Então, você precisa saber qual é o seu tipo de pele e qual é o produto mais adequado para o seu caso. Então, às vezes, um produto, um tratamento que está dando muito certo para sua amiga, para sua vizinha, às vezes para sua pele aquilo pode ser desastroso. Vou te dar um exemplo que é muito simples. A rosácea é uma situação que a pele gera uma sensibilidade grande, tem uma inflamação que é crônica e apresentam lesões muito parecidas com as espinhas. Então, assim, é muito comum mulheres chegarem no consultório com quadro de rosácea, usando produtos para espinha lá do adolescente, que é um tipo de acne completamente diferente da acne da mulher adulta e da rosácea, com quadros piorando cada vez mais por estarem usando produtos que, ao invés de tratar, estão irritando mais ainda essa pele. Então, em medicina, né, diagnóstico é tudo. Então, tanto para a gente fazer procedimento, quanto para prescrever o que esse paciente vai usar, eu preciso avaliar essa pele. E não só em relação à parte estética da pele, mas também a parte de doenças, de sinais, de pintas, de verrugas. Tudo que tende a crescer, as pessoas acham que são verrugas, mas a gente tem visto um crescimento cada vez mais na incidência de câncer de pele. Quando um paciente tem câncer de pele, o que ele vai poder usar é protetor solar e um sabonete. Enquanto a gente não tratar aquela situação, a gente não vai entrar, por exemplo, com ácidos, com alguns tipos de produtos. Então, eu acho que essa avaliação por parte do dermatologista é essencial para que o paciente tenha sucesso com aquilo que ele está usando. E a gente tem que lembrar que os produtos de skincare são produtos de valor agregado alto. Então, é muito comum, às vezes, o paciente chegar aqui e comprar um monte de coisa e eu tenho que virar para ele e falar assim, olha, a gente vai ter que encostar isso tudo, porque isso aqui não é para você. Você vai ter que fazer um outro investimento tão alto quanto esse que você fez nesse momento. E aí acaba, né, prejudicando, criando um problema que muitas vezes ele nem tinha na pele, né, doutora? Sim. E aí, então, fica a recomendação, para quem está nos acompanhando, a recomendação sempre buscar um médico dermatologista. Doutora, muito obrigada pela recomendação, pelas orientações. É muito importante, a gente realmente precisa trazer esse alerta, porque, claro, a gente está falando não só de estética, mas de saúde em primeiro lugar. Doutora, muito obrigada, foi um prazer falar contigo.
Foi um prazer, Tabata. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade da gente acender um alerta na população que a estética está virando uma terra sem lei e que tem que ser tratada como uma coisa séria, assim como qualquer área da medicina. Com certeza. Doutora, muito obrigada e até a próxima. Nós acabamos de conversar com a doutora Isis Oliveira, dermatologista, membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia. E a entrevista especial fica por aqui. Se você quiser conferir esse programa, acesse o nosso canal no YouTube, Jornalismo Hit TV. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau.